Amém. Bom dia novamente. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 15. Nós vamos ler inicialmente apenas 2 versículos, só que nós vamos abordar boa parte desse capítulo. Então, eu peço para você permanecer com a sua Bíblia aberta, para a gente poder refletir na palavra do Senhor, amém? Vamos orar. Se você puder, eu costumo, quando estou numa igreja, assim, a gente estava domingo passado, lá em Maricá, na Igreja Reformada Mosaico Maricá, inclusive uma das igrejas que a gente está ajudando a plantar, fazer a plantação, tá? Foi uma bênção, o pastor Ricardo pregou. E na hora da oração para o texto, ele falou, olha, coloca a mão no seu coração. E eu acho tão legal isso, se você quiser fazer, faça, não só curva a sua cabeça, mas peça para que Deus faça do seu coração um solo fértil. A própria parábola do semeador compara a mensagem a uma semente, e que o seu coração possa ser um solo fértil para essa semente ser recebida e florescer, amém? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, te pedimos, Senhor, que Tu venhas falar conosco através dessa palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. A começar por mim, que os nossos corações sejam solos férteis para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e a paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Amém? Gente, nós estamos na nossa série de Romanos e temos falado de todos os capítulos, ainda que não de forma exaustiva, mas nós temos a cada pregação mencionado, abordado um capítulo de Romanos. Chegamos no capítulo de número 15, e esse capítulo ele é tão rico, tão maravilhoso, como toda a Bíblia é, por sinal, que dá vontade da gente pregar sobre ele todo. Mas aí eu lembrei de um comentário que se fazia. Lembro que quando eu saí do seminário, eu fui pregar, a primeira vez que eu fui pregar, e aí esse comentário fez muito sentido. Que eu tomei um puxão de orelha, porque o comentário era mais ou menos assim: você não precisa pregar 4 anos de seminário em 40 minutos. Então, na hora que eu estava olhando para o Romanos 15, eu vi tanta coisa que tinha para falar, eu falei, não, Deus, ajuda para eu não ter a orelha puxada de novo. E graças a Deus que a gente vai cumprir o nosso horário. E o capítulo de Romanos, capítulo de número 15, ele fala sobre, basicamente, 5 temas diferentes. Ele faz uma continuação temática do capítulo de número 14. Não sei se você sabia, se não sabia, vai ficar sabendo agora, mas a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ela não está no texto original. Conforme a Bíblia foi sendo impressa, para facilitar a localização dos textos, ela foi dividida em capítulos e versículos, para a gente poder, por exemplo, dizer assim, Romanos capítulo 15, versículo 14. Então, essa divisão foi feita pelos tradutores. E se os tradutores erraram em algum dos textos, foi nessa virada de Romanos 14, 15. Porque o início de Romanos 15 dá continuidade ao texto de Romanos 14. Inclusive, o pregador da semana passada, ele até falou comigo, olha, Fernando, eu quase avancei, porque era a continuação do texto. Eu falei, que bom que você não avançou, que sobra alguma coisa para eu falar também, né? Mas o texto do capítulo 15 dá uma continuidade no capítulo 14. Ele continua fazendo uma ênfase na vivência, no ensino prático das Escrituras. Porque nós passamos boa parte de Romanos estudando uma teologia
bem robusta, e agora começamos a colocar em prática essa teologia. O texto também de Romanos 15 dá uma ênfase na comunhão necessária entre judeus e gentios. Esse mesmo capítulo fala também da ênfase de Paulo na pregação de Cristo para aqueles que nunca ouviram falar do Senhor. Era uma tônica da pregação de Paulo evangelizar aqueles que ainda não tinham ouvido falar de Deus. E termina o capítulo de número 15 com Paulo colocando os planos que ele tinha e fazendo pedidos de oração. Essas duas últimas partes não vamos abordar hoje, basta em outro momento a gente aborda, mas é muito interessante esse finalzinho do capítulo, porque Paulo ele faz planos de visitar Roma de um jeito, de uma forma, e os planos são totalmente alterados. Tudo muda e ele acaba trocando o seu desejo pela vontade do Senhor, que não estava naquele momento alinhada com aquilo que Paulo queria. Isso nos mostra que muitas vezes nós fazemos planos, mas Deus ele vai aplanar nossas carreiras, nem sempre do jeito que a gente quer, mas é sempre do jeito que Ele quer. Amém? Então, pensando nesse texto, nós trouxemos o seguinte tema para a nossa reflexão de hoje, que é o seguinte: Evangelho adiante. Depois de falar sobre teologia, depois de falar sobre eleição, de falar sobre temas altamente robustos e complexos, nós temos que levar essa mensagem adiante. E o capítulo 15, ele começa concluindo a temática do capítulo 14, mas com foco em levar essa mensagem adiante. Independente se um irmão é fraco, independente se um irmão é forte, independente dos desafios para aqueles que já ouviram ou não ouviram a mensagem, nós temos que levar o Evangelho adiante, enfrentando todos os desafios que decorrem dessa pregação do Evangelho. E para que o Evangelho continue indo adiante, continue avançando, a primeira coisa que nós precisamos refletir é que nós precisamos aprender a nos relacionar bem uns com os outros. Versículos de 1 a 3 diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Como eu falei, dando continuidade ao capítulo 14, o crente mais forte, que conhece mais verdades, que conhece mais a palavra, ele tem que suportar o crente mais fraco. E essa palavra vem de um termo grego que dá a ideia de carregar, de você pegar, levantar, aguentar e sair levando. A ideia de suporte aqui, de suportar, é exatamente essa: você pegar, botar nas costas e sair levando essa pessoa que ainda precisa de ser levada adiante. Nós precisamos olhar para o próprio Senhor Jesus. Jesus, Deus, na sua glória, Ele decidiu, não diz a palavra, não teve por usurpação ser como Deus, mas Ele se fez carne, habitou entre nós, veio aqui, se humilhou para que nós pudéssemos ser salvos através do sacrifício dEle, da morte e ressurreição do Senhor. Cristo, se Ele não agradou a si mesmo, quem somos nós para pensarmos em agradar nós mesmos? A nossa chamada, ela não é para que nós possamos satisfazer todos os nossos desejos. O Evangelho, ele tem mensagens muito impactantes, e uma das grandes mensagens que ele tem
é que nós fazemos tudo para a glória de Deus, ou devemos fazer assim. Um dos 5 solas da Reforma Protestante é soli Deo glória, ou seja, somente a Deus eu devo dar glória. Então, no meu viver, quer seja o meu viver, quer seja o meu morrer, ele tem que ser para a glória de Deus. E é interessante que tem um autor que ele disse assim, ele destacou o fato de que são os fortes que têm que suportar os fracos, e não o inverso. E a gente vivencia isso no nosso dia a dia. Outro dia eu estava estudando, na faculdade que eu estou fazendo, terceiro, sobre desenvolvimento humano, e apareceu um vídeo sobre bebezinhos, desde o nascimento até eles andarem, começarem a falar, e é muito interessante você ver essas constantes, mas o que tem com relação com a mensagem de hoje, é que não é o bebê que carrega a mãe, é a mãe que carrega o bebê, são os pais que carregam o bebê. Quando é uma família, como por exemplo, a do nosso glorioso pastor João Marcos, além dos pais, tem os irmãos mais velhos para carregar um neném. A Ana Lúcia, minha filha mais velha, ela orava pedindo a Deus um irmão, eis que nasceu Daniel, que hoje está maior do que eu. Mas quando ela era bebezinho, a nossa filha de 5 anos ajudava a carregá-lo. Às vezes tentava trocar fralda sem muito sucesso, mas ela ajudava a cuidar daquele bebê. Nós que temos uma maior maturidade, somos chamados por Deus a suportar os mais fracos, que ainda estão começando a caminhada, que ainda estão iniciando o seu desenvolvimento na fé, que ainda estão cheios de dúvidas. Justamente para que o Evangelho vá adiante, nós somos chamados a nos relacionarmos bem uns com os outros, seja suportando, seja edificando, seja carregando. E aí, uma reflexão que eu trago para você é a seguinte, se a gente olhar aqui, nós estamos na Igreja Plena Mosaico, se você olhar para a Igreja Plena Mosaico, quem é que você conhece, que nesse exato momento está precisando ser carregado ou suportado por você? Quem é que precisa de cuidados, que precisa de ser visitado, que você olha para o banco, tem um banco vazio, meu irmão costumava vir aqui, aquele visitante, cadê ele? Quem é que precisa da nossa atenção? Para quem estava no dia do lançamento do Retiro de Casais, o pastor Douglas, ele comunicou que me chamou a mim e a minha esposa para fazermos parte de vamos dizer assim, criação de um ministério que é de visitação, acompanhamento e aconselhamento. Se você conhece alguém que frequentava essa casa, que sentava nesses bancos, que não está mais aqui, fale conosco. Ou também fale conosco e vá visitá-lo, ligue, traz para a gente. Nós precisamos cuidar uns dos outros, para o Evangelho ir adiante. Nós não podemos ser somente um encontro de pessoas, nós temos que ser uma congregação de irmãos, e um irmão costuma cuidar do outro, deveria cuidar do outro. Então, nós precisamos carregar e suportar uns aos outros. Nesse processo, para que o Evangelho continue indo adiante, nós também precisamos buscar unidade, comunhão vertical e horizontal e acolhimento. Versículo 5, se você tiver a sua Bíblia aberta aí. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, e para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus.
Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Gente, nesse texto de maior fôlego, que é numa mesma toada, a primeira coisa que a gente pode salientar desse texto é o seguinte: eu e você não fazemos parte do primeiro público-alvo da mensagem de Deus, que é o povo eleito. O Brasil não está dentro de Israel. Nós fazemos parte desse grupo dos gentios. Nós fomos alcançados porque esse evangelho veio até nós e porque o plano de Deus era realmente expandir para além de Abraão, para que nele fossem benditas todas as nações da terra. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Nós somos como esses gentios que devem celebrar junto com aquele que se levantou da raiz de Jessé, Jesus Cristo de Nazaré. Mas quando a gente olha para esses versículos, nós temos algumas coisas que nos chamam a atenção. Olha só os termos. No versículo 5, não sei se a Clara tem como voltar, temos o termo assim: mesmo modo de pensar. É só voltar um pouquinho, Clara, na apresentação ali. Mesmo modo de pensar. Diz assim no versículo 5: o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar. No versículo 6 fala que nós devemos ser unânimes em uma só voz, glorificando a Deus e Pai no Senhor. Ou seja, nós temos que ser unânimes, glorificando a Deus, a uma só voz, glorificando que Deus? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Deus que cada um de nós inventa. Não é o Deus segundo o que o Fernando acha, o que a Priscila, minha esposa, acha. É o Deus segundo a palavra de Deus. É o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e que se revelou através da Bíblia. No próximo ponto dessa mensagem nós falaremos melhor sobre isso. Mas nós temos que ter essa unanimidade, essa união. No versículo 8, nós devemos acolher uns aos outros como fomos acolhidos. E esse acolher diz respeito a receber, a aceitar. Eu fui recebido pelo Senhor, eu fui aceito pelo Senhor. Da mesma forma eu tenho que aceitar e receber aqueles que chegam por essas portas. E nós temos que, a uma só voz, como gentios, glorificar a Deus, versículo 9, e para que os gentios glorifiquem a Deus. Fica claro, quando a gente olha em cada um desses versículos, que Deus ele procura unidade com ensino e amor, comunhão, uma comunhão com Ele, que glorifique a Ele, uma comunhão vertical, que também esteja alinhada com uma comunhão horizontal. Nesse trecho que a gente vê, não basta que você glorifique a Deus, se você não tem comunhão com o seu irmão, se você não tem unidade de pensamento, se você não está acompanhando, se você não está cuidando. Eu preciso que, nesse texto, nós precisamos entender que a nossa comunhão vertical, ela tem que redundar numa comunhão horizontal com o nosso irmão. E que vai concluir com acolhimento. Quando a gente olha, uma das parábolas mais famosas de Jesus, e também uma das bem desafiantes,
é a parábola do bom samaritano. Quando a gente reflete sobre aquela parábola, a gente vê que uma pessoa, ela foi maltratada, ela foi assaltada, ela ficou como quase que morrendo ali, os ladrões deixaram ela quase que morta num caminho, e Jesus fala, passou um levita, passou um religioso, passou outro religioso, e deixou aquela pessoa morta ali. Aí passa um, que para os judeus era o pior tipo de pessoa, que eram os samaritanos, e aquele samaritano, ele olha, tem empatia por aquela pessoa que estaria à beira da morte, cuida dessa pessoa, trata dessa pessoa, acolhe essa pessoa, suporta essa pessoa, leva essa pessoa para ter um cuidado na estalagem e deixa essa pessoa com condições de se recuperar. O que os supostos religiosos fizeram? Largaram ela para morrer. O que o bom samaritano fez? Ele se importou, ele acolheu, ele cuidou. Essa parábola está totalmente alinhada com a convocação de Paulo no capítulo 15 de Romanos, para que nós venhamos até essa unidade, esse acolhimento, esse cuidado, que nós venhamos a dar esse suporte àqueles que estão fracos na fé. Talvez você olhe para o lado e você não veja ninguém sangrando à beira da morte, porque foi roubado. Mas talvez tenha alguém aqui com o coração sangrando, porque perdeu um emprego, com o coração sangrando porque terminou um relacionamento, com o coração sangrando porque alguém morreu da família, com o coração sangrando porque está sem esperanças. E você pode ser o bom samaritano para trazer vida a essa pessoa, através de ser um instrumento de Deus, um instrumento do próprio Senhor Jesus Cristo, para abençoar a vida de alguém. Quem na nossa comunidade, reflita sobre isso, quem precisa ser cuidado? Será que você conhece alguém que, além de ter um cuidado relacional, precisa aprender um pouco mais a palavra? Nós hoje tivemos uma aula maravilhosa com o Gustavo Chicrala sobre Gênesis, eu estava lá, foi sensacional. Se você conhece alguém que não tem um grande conhecimento de Gênesis, apesar que você possa ter, convida essa pessoa, vamos assistir essa escola, vamos aprender, traga essa pessoa para falar com a gente, para ser aconselhada. Com quem dessa igreja você precisa melhorar a sua comunhão? Talvez você possa estar aqui hoje e tem alguém do seu lado que você não está trocando muita ideia, porque essa pessoa fez algo que você não gostou. É preciso restaurar essa comunhão, precisamos ter unidade, unânimes num só pensamento. Quem precisa ser acolhido? Se você está aqui hoje e você sente que você precisa ser acolhido, e por acaso você não está sendo nesse exato momento, fale conosco, fale com alguém, comigo, com a minha esposa, com os conectores, peça ajuda. Eu lembro que, numa das primeiras reuniões de homens que nós fizemos, o irmão Guilherme, ele comentou que ele tinha um amigo, conhecido amigo, acho, da igreja, que convivia com eles, estava com eles, orava com eles, frequentava os cultos, e que um dia decidiu tirar a sua própria vida. Essa pessoa tirou sua própria vida, isso não tem como voltar atrás.
Mas pode ser que alguém aqui, hoje, não tenha esse desejo tão radical, mas que esteja tirando a sua própria vida, não literalmente, mas aos poucos, matando a sua vida, se definhando, fazendo coisas que são ruins para o seu corpo, para a sua mente. Está como que uma flor que a gente colhe e vai murchando até cair em todas as pétalas. Se existe alguém aqui que está passando por um problema espiritual, emocional, eu não sei, procure ajuda. Se você conhece alguém que está mal, não ouse falar, não ouse deixar de falar com a gente. Fale conosco. Pessoas precisam de ajuda. Pessoas precisam de ajuda e nós somos chamados por Paulo a termos essa comunhão, a termos esse cuidado, a acompanharmos pessoas, para que o Evangelho possa ir adiante. Em terceiro lugar, para que o Evangelho continue indo adiante, nós precisamos entender que as Escrituras são nossa regra de fé e prática. Gente, parece ser muito óbvio isso, mas não é tanto não, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Versículo 4, pulei de propósito. Depois que a gente entende que a gente tem que cuidar, que a gente tem que ter unanimidade, que a gente tem que ter comunhão, a gente pode reler o versículo 4, que estava entre os textos, os versículos do primeiro ponto e do segundo ponto, com uma outra ótica, com outro olhar, com agora uma nova visão. Diz assim o versículo 4: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Eu vou dividir a abordagem, a interpretação desse versículo, basicamente em dois momentos. No primeiro momento, que esse é mais fácil, quando a gente fala assim, tudo significa tudo. Quando eu falo que tudo foi escrito, significa que todos os escritos da palavra de Deus são realmente importantes para o nosso ensino, para a nossa prática, para a nossa aprendizagem. E provavelmente você conhece o texto de Paulo, na segunda carta a Timóteo, que ressalta essa inspiração de toda a Escritura. Diz assim, 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós divulgamos, até hoje na aula de Gênesis, o Chicrala mencionou, que desde o retiro de carnaval, nós divulgamos aqui na igreja um grupo, em que nós estamos fazendo uma leitura de no máximo 20 minutos por dia, de março até dezembro, para lermos toda a Bíblia. Com 20 minutos por dia, quem começou em março consegue concluir até dezembro. Se você ainda não leu a Bíblia toda, você ainda não tem toda a Escritura. E numa conversa com um adolescente aqui da igreja, ele falou, mas Fernando, eu quero aprofundar na interpretação dos capítulos. Aí eu falei, peraí, se a Bíblia, primeira regra de interpretação da Bíblia, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se eu não li a Bíblia toda, como é que eu vou interpretar legal, de forma correta, a Bíblia? Primeiro eu preciso lê-la toda, para depois aprofundar na minha interpretação. Porque, eventualmente, eu estou lendo Gênesis, e sabendo do que tem em João, eu vou falar, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, era o verbo que estava na criação. Então, quanto mais eu leio a palavra, melhor eu interpreto a palavra, porque a palavra interpreta a própria palavra. Se você não leu toda a Escritura ainda, meu irmão, em nome de Jesus, ainda dá tempo. A gente está em que dia 14 de abril. Você pega
14 mais 31, que dá 45, talvez. É isso aí? Quem é bom de conta, eu sou formado em Direito e Teologia, e agora Psicologia, não tem matemática. Deve ser isso, que essa conta eu não fiz para pregação, não. 45 dias, talvez, multiplicado por 20 minutos, você faz a conta. Se você tirar esse atraso, a partir de hoje, com 20 minutos por dia, 20 a 24 minutos por dia, mais essa conta, você consegue em dezembro terminar com a gente, estamos juntos. Mas, como eu falei, esse versículo, ele tem um segundo viés. O primeiro é, leia toda a Bíblia. O segundo, diz assim, versículo 4 novamente, só avançar aí, Clarinha. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nesse versículo, a palavra grega aqui para ensino dá uma ideia de instrução, mas é de uma instrução prática. Não é só teoria, não é conhecer por conhecer, mas é conhecer e viver. E é muito interessante que quando a gente olha aqui as palavras paciência e esperança, elas não ocorrem no livro de Romanos somente aqui juntas. Essas duas palavras do grego, e eu estou evitando ler grego aqui, tá, gente? Estou lendo só em português. Essas duas palavras, paciência e esperança, elas já estiveram lado a lado em outros trechos, eu vou citar alguns, eu não vou citar todos. Por exemplo, em Romanos 5, 2 a 5, tem, eu não vou citar. Mas outros dois textos eu quero citar sim. Romanos 8, 24 a 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Olha essas duas palavras juntas, esperança e paciência. Mais um texto. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Acabou que eu pintei perseverem, porque eu gostei também de perseverem, mas tem ali esperança e paciência. Fica claro então, gente, que Deus quer que nós nos relacionemos com toda a Escritura. Tudo o que foi escrito para o ensino prático foi escrito. Isso traz para a gente algumas consequências práticas. Primeiro, John Stott, ele falou que você pode tirar da Escritura pelo menos 5 verdades. Ela tem, a sua intenção é ser atual, a Escritura ela continua sendo atual para nós hoje. O seu valor é abrangente, não é algo restrito, mas abrange todo o nosso ser, ela abrange o ser humano de forma integral. O enfoque da Bíblia é cristológico. Portanto, se você lê Gênesis sem olhar para Cristo revelado em Gênesis, você não está lendo corretamente, porque toda a Bíblia converge para Cristo. Por isso que é importante eu ler a Bíblia toda, porque quando eu leio o Novo Testamento, depois de eu ler o Antigo, e volto no ciclo para recomeçar a leitura do Antigo, eu já entendi aonde que vai chegar no Novo Testamento. Eu preciso dessa conexão, e quando eu já tenho o enfoque de Cristo, eu consigo interpretar corretamente a Bíblia. O próprio Senhor Jesus, no caminho de Emaús, falou que as Escrituras testificam de mim, elas apontam para mim. O ensino da Bíblia, o propósito desse ensino também é prático. A Bíblia não é só um tratado de teologia para que nós venhamos a discutir teses, mas é um conteúdo de ensino que tem que servir para o nosso dia a dia. E Paulo, depois de discutir teologia robusta, vem para o relacionamento seu e com seu irmão, meu e com você. E a mensagem da Bíblia, ela é divina. Isso
não significa que ler a Bíblia sempre vai ser uma coisa assim muito suave. E por que isso? Porque as Escrituras, elas têm duas características, pelo menos. As Escrituras, elas ferem, elas podem nos ferir, e elas vão nos ferir, porque nós somos pecadores e muitas vezes o seu pecado vai ser exposto pela Escritura, mas elas também curam, porque apesar delas ferirem, elas vêm com bálsamo e curam o nosso coração. Num dos filmes, no terceiro filme de Nárnia, tem uma cena sensacional, que, salvo engano, é o Edmundo, que ele está transformado num dragão, e quando ele se encontra com Aslan, que é o leão que representa ali Cristo, Aslan, salvo engano, ele raspa a patinha na areia, e a transformação do dragão de Edmundo volta para ser um humano normal. Só que nessa transformação ele é ferido. E o que significa isso? O Evangelho fere. O Evangelho fere porque ele desnuda a gente. O Evangelho fere porque ele vai falar para você: meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você não é tão bonzinho quanto você parece ser. Você sabia disso? Seu irmão do lado não é tão bonzinho quanto parece ser. A gente brincava outro dia, a gente foi visitar o Matias, né? O mais novo membro do time de futebol do pastor João Marcos. E olhando para aquela criança tão fofinha, a gente já pode olhar: mais um pecador nasceu. Essa é a realidade do Evangelho. E quanto mais você conhece a Bíblia, mais você tem noção da sua pecaminosidade. Tem um gráfico que o pastor Douglas já mostrou, vou mostrar de novo. Quem assistiu às aulas de Evangelho na Veia viu, que é esse gráfico da cruz. E mesmo que você não consiga enxergar, nessa seta aqui de cima, fala que quanto mais eu percebo a santidade de Deus, que Deus é santo, mais eu percebo o quanto eu sou pecador. Esse ponto ali de divisão é a conversão. Então, quanto mais eu vejo a santidade de Deus, mais eu vejo que eu sou tão pecador, maior fica a importância da cruz na minha vida. Por isso que a cruz vai aumentando. Eu sou ferido por essa realidade, porque essa realidade me diz que por mais que eu tente, eu nunca vou conseguir ser aceito por Deus. É só pela graça. Na próxima a transparência vai falar justamente sobre isso. Nesse gráfico, quando eu quero ter desempenho, ou seja, eu faço alguma coisa querendo ser aceito por Deus, eu estou diminuindo o tamanho da cruz. Eu não vou ser aceito por Deus, porque Efésios 2,8 fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Quando eu acho que eu não sou tão mal assim, eu sou bonzinho, eu falo baixinho. Estava dando aula, eu estou dando aula numa escola, e os alunos perguntaram: professor, você é sempre calminho assim? Eu falei: só minha esposa consegue me tirar do sério. Mas eu poderia falar: nossa, eu sou tão calmo, eu sou tão maneiro, né? Tem gente tão explosiva, eu sou tão calminho. Cara, eu sou pecador como você. Eu nunca seria merecedor do céu, como você também não, como o Matias também não. É só pela graça. Eu vou pular a próxima, Clarinha, mas pode deixar ali, pode deixar a próxima. Para que o Evangelho vá adiante, nós precisamos conhecer o que a Bíblia fala, praticar as Escrituras, termos paciência quando ela nos ferir. Gente, tem um trecho maravilhoso de um escritor, que ele fala, citado até por Hernandes Dias Lopes também, no livro do Hendricks, que é um livro de comentário de Romanos, que ele fala que a paciência é
você ser ferido pelas Escrituras, que vão mostrar quem você é, vão dar o retrato real da sua pecaminosidade, mas você continuar perseverando. E aí essa perseverança, ela se dá por quê? Apesar da nossa pecaminosidade, existe alguém que morreu por mim e por você, que faz com que através do sangue dele, nós venhamos a chegar no céu. Amém? Então, apesar dessa realidade que nos fere, essa mesma ferida, ela é curada por Deus, porque Ele nos mostra quem nós somos, mas Ele nos resgata aonde nós estamos. E aí, essa esperança é baseada na maior das promessas, a promessa de que, em Cristo, nós podemos ter salvação e conhecer esse Deus que é santo. Você tem buscado conhecer as Escrituras todas? Você tem perseverado quando você é ferido por ela? Quando você lê alguma coisa e fala, estou distante disso. Você tem perseverado com o Senhor? Você tem se inspirado nas promessas de Deus, dentre as quais se destaca a de que a salvação é pela graça? E eu queria concluir esse ponto dizendo que, sem o conhecimento da palavra, não há crescimento espiritual. O Moody, ele escreveu na capa da sua Bíblia, esse livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Você tem se aproximado desse livro ou se afastado desse livro? Concluindo a nossa reflexão de hoje, Deus nos convida a entendermos que para levarmos o Evangelho adiante, nós precisamos nos relacionarmos bem uns com os outros, buscar uma unidade, uma coesão, que seja vertical com Deus, mas que ela na nossa prática de vida também tenha reflexos horizontais. E por fim, entender que as Escrituras são a nossa regra de fé e prática. Se você ainda não conheceu todas as Escrituras, está feito o convite para conhecê-las. Nessa caminhada, nós devemos perseverar, mesmo sendo feridos por ela, baseando a nossa fé nas promessas de Deus. E aí, eu concluo dizendo que Deus tem um chamado para nós. Deus nos chama a levarmos o Evangelho adiante. Vamos? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa reflexão. Meu Deus, nós entendemos tantas questões profundas ministradas pelo apóstolo Paulo ao escrever a carta de Romanos, e nós vemos, Senhor, quão profundas são essas questões. Mas essas questões teológicas profundas que nos dão certeza da nossa fé, certeza de que é pela graça, certeza de que fomos escolhidos por Deus, elas, Senhor, têm que se tornar em prática de vida. Meu Deus, que nós possamos nos relacionarmos uns com os outros, que nós possamos acolher, buscar ter unidade, buscar fazer com que o nosso relacionamento contigo seja refletido no nosso relacionamento com nossos irmãos, e que, da mesma forma, o conhecimento de toda essa bagagem teológica de Romanos possa nos dar o desejo, cada dia crescente, de conhecermos e meditarmos na Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nessa missão de levar o Evangelho adiante. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para declarar assim. Se a minha alma teme o amanhã, se o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir, ainda
ainda assim confiarei. Confiarei.